Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, que Deus abençoe a vós todos e vos dê alento nos momentos de dificuldades e vos dê vitória sobre todas as lutas. Que Ele possa fortalecer a fé, o amor e a esperança nos corações. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa terrível que a Bíblia mostra e que ela acontece hoje ainda, desde lá do Gênesis, e é chamado de obstinação. A obstinação no pecado, que é a vontade firme de permanecer no erro, mesmo após a ação de convencimento da luta do Espírito, para convencer a pessoa do pecado. A luta do Espírito Santo para converter a pessoa do seu pecado e levá-lo a fazer aquilo que é correto, que seria a vida para aquela pessoa. Onde nós vimos isso, no Gênesis, no capítulo 4, nós vamos encontrar que quando Caim estava revoltado com Abel, ele ouviu um conselho diretamente de Deus. Não foi nem um anjo que Deus mandou lá para falar com Caim, o próprio Adão, de forma alguma. O próprio Deus. Isso você encontra em Gênesis capítulo 4, após o sacrifício de ambos, a oferta de ambos, trouxeram ali, cada um fez o seu altar. E agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim. E descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que descai o teu semblante? Olha, Deus falando com ele. E ele continua falando com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que conselho que Deus estava dando para Caim, irmão de Abel, portanto, filho de Adão e Eva. Acontece é que ele não atentou para aquilo que Deus lhe estava lhe dizendo. O demônio ameaçador estava ao lado de fora da porta do coração de Caim. Estava entrando para dar o bote do calcanhar de Caim, o pecado. Então Deus introduziu-lhe a admoestação, procurou admoestá-lo do perigo que ele estava vivendo. Que o fracasso de Caim na adoração e sua subsequente resposta irada eram a mostra do seu comportamento anticristão, ou anti-Deus, anti-Abel. Então você, através das suas atitudes, eu, através das minhas atitudes, mostram aonde estamos fundamentados, qual é o tipo de fé
O que é que nos domina? Se é o Espírito Santo ou o espírito da idolatria, do mundo, do pecado? Através das nossas falas e dos nossos procedimentos. Então, tudo que nós fazemos, as nossas atitudes para com Deus demonstram que quanto de amor temos por Ele, o quanto de apreço temos por Ele, assim como também como nós fazemos em relação aos nossos irmãos, aos nossos companheiros, aos nossos amigos. As nossas palavras, as nossas ações mostram para nós o que temos de apreço de um para com o outro. Mas ele estava obstinado para permanecer no seu erro. Então veja que a nossa introdução, ela está ali em Gênesis, mostrando para nós que o cuidado que devemos ter para que não venhamos a entrar pelo mesmo caminho de Caim e daqueles outros cujas histórias ficaram narradas na Bíblia como exemplos para nós, conforme diz Hebreus, 1 Coríntios capítulo 10, melhor dizendo. 1 Coríntios 10, Paulo falando sobre aquilo que ficou como exemplo. Mas, quando as pessoas endurecem os seus corações, se tornam obstinados. Mesmo Deus falando com Caim, de nada adiantou as instruções do Senhor para com ele. Ele permaneceu de qualquer forma destinado, pronto a praticar aquilo que o seu coração estava apontando para aquilo. Também no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, nós encontramos a obstinação de Saul em transgredir a vontade de Deus ao transgredir o mandamento que Deus deu a ele através do profeta Samuel. Porque Samuel disse para ele esperar ele para que fizesse os sacrifícios. Mas Saul não teve paciência o suficiente para esperar que Samuel chegasse. Veja bem, então o versículo de 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele foi fazer sacrifícios que não era para ele fazer. Mas ele deveria ficar firme e obediente à palavra que Deus disse para ele através de Samuel. Porque não podemos nos esquecer que naquele tempo Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Foi instituído assim até que veio Cristo, que isso, o sistema terminou e Deus falou-nos através de Jesus e hoje deixou-nos a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, para o nosso procedimento ser de acordo com o que a Bíblia diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que sentença! Jesus fala sobre esta rejeição no tempo do fim. Mas eu gostaria de passar aqui um áudio para os nossos irmãos, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que esse endurecimento do coração provoca nas pessoas. Então eu gostaria que vocês ouvissem esse áudio de um pastor, o que ele diz a respeito do que Deus quer de nós
mesmo que Deus aparecesse para ele na pessoa do Senhor Jesus, ele não deixaria de ser um idólatra, um seguidor de uma falsa mensagem, de um falso profeta. Ouçam. E se Jesus aparecesse para mim e dizer, não creia nessa mensagem, não creia nesse mensageiro, isso não é verdade. Senhor, o Senhor vai me perdoar, mas não tem como eu não crer, voltar para trás. Não tem como, eu já creio, já estou selado nisso. Se Jesus... Vejam aí então, meus irmãos, é um áudio bem curtinho, o que é uma obstinação. Não foi assim que Deus fez com Caim, lá no princípio, para ele retroceder da sua intenção? Agora nós estamos vendo isso hoje. Mesmo se Jesus vier e falar com essas pessoas, eles vão dizer para Jesus, não dá, Senhor, o Senhor chegou atrasado, eu já estou selado nesse sistema, minhas orelhas já foram furadas, e o Senhor está atrasado. É perda de tempo, Jesus, o Senhor tentar me convencer de que eu estou errado. Aí você pode dizer, bom, mas isso aí é uma opinião dele. É. Agora, nessa opinião dele, ele leva consigo quantos? Quantos no sistema vivem essa mesma prática? Aí você diz, mas nem todos falaram isso. Tudo bem, nem todos falaram, mas todos consentiram. Em Romanos, capítulo 1, Jesus, o apóstolo Paulo, fala sobre essa questão. Você não faz, você não fala, mas você consente. A questão não está só em falar, não é só em errar, mas consentir com o pecado. É isso que eu quero que os irmãos compreendam. Por que a gente tem que falar sobre isso? A gente tem que combater, porque nós estamos aqui para isso. Porque, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, se eu não combato isso, eu vou estar aprovando isso? Não, você também não pode aprovar, porque ele vai ser reprovado e você ser reprovado junto se você concordar. Você não pode mudar as pessoas, mas você pode discordar das pessoas. Isso quer dizer o que ele diz com suas próprias palavras. Se o próprio Jesus chegar para ele e dizer, para deixar esta mensagem de William Branham, ele vai dizer, Jesus, o Senhor me desculpa, mas o Senhor chegou atrasado, não dá mais. O Senhor está perdendo tempo em tentar me converter. Então nós estamos falando, pregando. Não estamos pensando que todas as pessoas que nos ouvirem vão dar ouvidos. Seria muita ingenuidade da nossa parte pensar tal coisa, quando o nosso mestre sabia disso que eu estou sabendo também. São muitos chamados e poucos escolhidos. E ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas você tem que aceitar o Evangelho de Cristo como ele é. E você, ao recebê-lo, ele não te lança fora. Então isso chama-se obstinação. Não foi isso que aconteceu com Caim? Não foi isso que aconteceu com Saul? E quantos outros na palavra, Deus falar com eles pessoalmente? Nós encontramos que com Balaão, Deus usou uma jumenta para falar com ele, um animal de carga, que isso nunca tinha acontecido, um sobrenatural também diante daquele homem. Não era o momento dele cair de joelhos
e pedir perdão a Deus e jogar fora aquele amor que ele tinha, aquela ganância que tinha por causa de ouro, o prêmio da injustiça, contratado para fazer o mal contra os filhos de Deus? Mas ele foi obstinado no erro. Meu irmão, observe as Escrituras. Não deixe-se levar por uma obstinação errada. Obstinação no pecado é uma vontade firme de permanecer no erro, mesmo após a luta, a ação de convencimento do Espírito Santo. Agora, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, e agora Paulo também nos arroja, na carta aos Romanos, capítulo 4. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, não tornem os vossos corações obstinados para recusarem a palavra de Deus. E que este Deus de amor, de bondade e de misericórdia os abençoe. E que o amor de Deus seja derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos, fortalecendo, enchendo da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo e animando-vos a prosseguir nesta jornada sem desanimar. Amém.